Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto bem bacana, onde ele nos fala sobre a equação exponencial. Bem, quando a gente fala em equação, eu tenho que ter igualdade na sua composição. E como a gente está trabalhando com equação exponencial, o que acontece? Uma equação é dita exponencial quando a variável ela aparece no expoente, tá bom? Então, logicamente, o objetivo de uma equação é acharmos o valor numérico da variável de modo que a igualdade se torne verdadeira. E nesse caso aqui, especificamente, a variável ela vai aparecer no expoente de uma base qualquer. Bem, para a gente resolver uma equação exponencial, eu tenho que seguir uma regra bem básica que é a seguinte. Inicialmente, eu tenho que ter a mesma base dos dois lados da igualdade, tá bom? Então aqui no exemplo eu tenho 3 elevado a x mais 2, que é igual a 9 elevado ao cubo. O que acontece? Eu tenho aqui a base 3 e tenho aqui a base 9. Logicamente, elas não são iguais do jeito que estão escritas aqui nesse momento. Mas esse 9 a gente consegue escrevê-lo na base 3. Por quê? Porque 9 ele vem da seguinte multiplicação, 3 vezes 3. E como o 3 se repete duas vezes, é como se o 9 equivalesse a 3 ao quadrado. Então a gente faz essa troca. Por que eu vou fazer essa troca? Justamente para que nós tenhamos a mesma base dos dois lados da igualdade. Belezinha? Então eu vou ter 3 elevado a x mais 2, que é igual a 3 ao quadrado elevado a 3. E aqui, nessa partezinha dos parênteses, entra uma seguinte regra da potência, que é a seguinte. Eu tenho aqui potência de potência, ou seja, eu tenho uma base com dois expoentes, os quais estão separados por algum símbolo matemático, seja ele parênteses, colchetes ou chaves. Aqui nesse caso estão separados por parênteses. Quando a gente tem isso, pessoal, quando a gente tem essa escrita, o que acontece? Você deverá, obrigatoriamente, multiplicar os expoentes. Logo então, se aqui eu tenho expoente 2 dentro e 3 fora, 2 vezes 3 é 6. Por esse motivo, então eu vou ter o seguinte, 3 elevado a x mais 2 igual a 3 elevado à sexta potência. E agora? E agora nós chegamos numa igualdade onde eu tenho uma base em cada lado dessa igualdade. E essa base é igual para os dois, ó. Ambas valem 3. Se nós conseguimos chegar ao objetivo que eu queria inicial, que é justamente deixar a equação toda na mesma base, o que a gente faz agora? Eu vou esquecer essa base, certo? Então esquece e fica somente com os nossos expoentes. Então aqui, reparem, eu vou eliminar a base 3 dos dois lados, certo? Ao eliminar, eu vou ter então x mais 2, que é igual a 6. Feito isso, eu vou resolver agora a equação de primeiro grau normalmente como já estamos acostumados, ou seja, letras de preferência para a esquerda e números para a direita, sendo que aqui eu tenho x mais 2. Opa, esse 2 é positivo. Se esse 2 é positivo, obrigatoriamente ele deverá vir para o segundo membro de forma negativa. Então eu vou ter que x é igual a 6 menos 2 e, logicamente, 6 menos 2 é igual a 4. Por esse motivo, então, o nosso x é igual a 4, o que a gente consegue aqui resolver e terminar a nossa equação exponencial. Então, reparem que, basicamente, o principal objetivo de uma equação exponencial, além de termos de achar o seu valor numérico da variável, o que aqui no caso é x, é transformar essa equação toda para a mesma base. Então, nós temos aqui a condição, olha lá. Se eu tenho uma base a elevado a x, na igualdade com uma base a elevado a y, ou seja, nós temos aqui a mesma base, a gente cancela as bases e fica somente com os expoentes. Então, aqui eu teria que x é igual a y, tá? São letras diferentes porque geralmente eu vou trabalhar
com expressões diferentes. Aqui nesse exemplo, eu tenho a expressão x mais 2, que é igual a 6, tá bom? E como é que a gente faz, de repente, para envolver esse tipo de conhecimento de uma equação exponencial na resolução de alguma situação do nosso cotidiano? Deixa eu te mostrar aqui um exemplo bem interessante e bem clássico. Olha lá, uma aplicação. O número de bactérias em um meio duplica de hora em hora. Se inicialmente existem 8 bactérias, no meio, ao fim de 10 horas, o número de bactérias será igual a quanto? O que acontece, pessoal? Se ele duplica de hora em hora, é que a cada hora que passar, eu vou multiplicar por 2. Então, tinha uma quantidade que vai ser multiplicada por 2, depois vezes 2, depois vezes 2, e assim segue até o fim da 10ª hora. Então, olha só, eu vou chamar aqui de B, que é B de bactéria. Inicialmente, existem 8 bactérias. E ela duplica. Se ela duplica, eu vou multiplicar por 2. Só que ela duplica de hora em hora. E ao fim de 10 horas, se ela vai duplicar de hora em hora durante 10 horas, então eu vou ter o 2 repetido 10 vezes. Se eu vou ter o 2 repetido 10 vezes, pessoal, o seu expoente é igual a 10. Então, eu vou ter B, que é igual a 8 vezes 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 me dá como resultado igual a 1024. Por quê? Porque é 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Então, eu vou ter 9 multiplicações, certo? E quando a gente multiplica o 2 9 vezes, eu tenho então como resultado igual a 1024. Só que esse 1024, reparem, é o resultado somente desse expoente, ou seja, da base 2 elevado a 10. Só que eu tenho que pegar esse resultado e multiplicá-lo por 8 ainda. Por que eu tenho que multiplicá-lo por 8? Justamente porque, de acordo com a questão, inicialmente existiam 8 bactérias. Então, eu vou fazer 8 vezes 1024, certo? Deixa eu fazer aqui do lado, olha só. 1024 multiplicado por 8. 8 vezes 4 é igual a 32, desce o 2, sobe o 3, beleza? 8 vezes 2 é 16, com os 3 de cima fica 19, desce o 9, sobe 1. 8 vezes 0 é 0, com mais 1 dá 1, e 8 vezes 1 é 8. Isso quer dizer, então, que ao final de 10 horas, nós vamos ter um total de 8.192 bactérias. Então, reparem que essa é uma aplicação bem interessante, né, que o pessoal usa muito em laboratórios, né, para fazer pesquisa, do quanto cresce, né, do quanto vai crescendo uma comunidade de bactérias, tá bom? E para a gente trabalhar e verificar esse crescimento, é utilizada justamente a equação exponencial. Por quê? Porque o crescimento ele é muito grande. Reparem que antes de 1 hora tinha 8 bactérias. Ao final de 2, já passa de 8... ao final de 10 horas, desculpa, já passam de 8.000 bactérias. Então, reparem que o crescimento ele é muito grande. Quando o crescimento é alto, quer dizer que esse crescimento é dito exponencial. Então, pessoal, nessa nossa aula de hoje, nós trabalhamos aqui a equação exponencial, onde, devido ao fato de ela ser exponencial, a nossa variável vai estar no expoente. Foi o que eu te mostrei aqui, então, como que a gente faz para resolver uma equação desse tipo. Te mostrei a condição de existência e de resolução da equação e te mostrei também uma aplicação de uma situação do nosso cotidiano, a qual é resolvida pela equação exponencial. Belezinha? Fique à vontade aqui para tirar a foto do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau.